Olá, eu sou Carlos Correia Santos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é mais um dos cursos do meu sistema, o Capacita e Inclusão. Nesse módulo nós vamos conversar sobre escuta elucidativa. Essa aula foi gravada ao vivo no dia 31 de julho de 2021. Os alunos estavam tendo essa aula ao vivo pelo Google Meet, que é o sistema que eu uso para trabalhar, para fazer cursos remotos, cursos online. Então vocês vão sentir em alguns momentos da gravação que eu fico em silêncio, porque eu estou ouvindo perguntas e colocações dos alunos. Espero que vocês aproveitem, fico muito feliz, muito honrado com a escolha de vocês pelo meu sistema de cursos. Boa aula! Estou gravando em outro aparelho, só explicando para vocês que como eu estou gravando em outro aparelho, talvez eu fale mais para o meu aparelho que está aqui embaixo, mas enfim, estamos todos juntos. Deixa eu me apresentar. Claro, primeiro agradecer imensamente a confiança de vocês no meu trabalho, de estarem aqui no sábado de manhã, se permitindo trocar sobre o tema que nós vamos discutir. Eu sou Carlos Correia Santos, eu sou psicanalista, eu sou psicopedagogo e musicoterapeuta. Eu sou especialista em saúde mental, especialista em inclusão da pessoa com deficiência, especialista em autismo, especialista em transtornos globais do desenvolvimento, neuropsicologia, concluindo neuropsicanálise, especialização em neuropsicanálise, com algumas capacitações que eu botei para vocês lá no material que eu mandei para vocês. Então, nós vamos fazer aqui hoje um trabalho sobre escuta elucidativa, que é um termo que eu venho alinhavando em função desse meu trabalho justamente no universo da pessoa com deficiência. Eu sou especialista em autismo também, não sei se eu cheguei a falar na descrição inicial, e esse é um campo muito importante de atuação para mim, o contato com a pessoa no espectro autista. Inclusive atendo pacientes com autismo pelo viés psicanalítico, pacientes, crianças, adolescentes e adultos. Eu tenho eu chamo de felicidade de atender esses vieses todos, Então vamos lá, gente. Eu queria começar perguntando para vocês se está tudo bem com vocês, Eu espero ansiosamente que esteja pelo menos com vocês tudo bem, Porque é preciso lutar, Lutar sempre. Não é isso mesmo? Vocês concordam comigo? Que bom, então. Tirando a imensa angústia que todo esse cenário pandêmico provoca, a gente tem que seguir, A gente não pode se estagnar, Só o futuro é a nossa esperança. Vocês ouviram bem o que eu acabei de dizer para vocês? O que vocês acham que nesse texto que eu falei para vocês, vamos começar fazendo um jogo aqui, jogo de percepção. Como vocês avaliariam rudimentarmente o meu estado emocional a partir desse texto que eu apresentei para vocês? Quem arrisca falar? Meu estado emocional, na opinião de vocês, está bem, está equilibrado, tomando esse texto que eu disse para vocês como referencial. Vocês escutaram? Que é isso, gente? Não tem que. O trabalho aqui é sobre escuta elucidativa, que é um passo além da escuta ativa sobre a qual eu vou falar, para quem não está familiarizado com o texto, com o termo. Eu vou então repetir. Eu dei uma de ator, eu falei o texto muito num clima natural e espontâneo, para que vocês tentassem fazer o exercício inicial, mas eu vou repetir agora o texto, tá?
Olá, tudo bom com vocês? Espero ansiosamente que pelo menos com vocês esteja tudo bem. Lutar sempre, não é isso mesmo? Tirando a imensa angústia que todo esse cenário pandêmico provoca, a gente tem que seguir. Só o futuro é a nossa esperança. Então, agora, reescutando, o que é que vocês arriscam dizer? A fala desse personagem, porque é uma fala de personagem, não é necessariamente a minha. É de um personagem que está equilibrado, que está bem, na impressão leiga de vocês, né? Era ótimo. Ótimo, Letícia, porque eu ia pedir exatamente isso. Quais elementos dessa fala, quais elementos da escuta que vocês exercitaram informam alguma coisa? E você já pensou o trecho "Só o futuro é nossa esperança". Você conseguiu escutar esse trecho e fazer essa leitura. Muito bom, mas vocês conseguiriam pensar alguns outros trechos desse discurso que informam o que a Letícia coloca como alguém num estado não tão equilibrado? Vocês querem que eu diga de novo o texto pela terceira vez? Uhum. Uhum. Entendi. Uhum. 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 Muito interessante. A gente começa com a Letícia dizendo, olha, esse personagem parece não estar muito bem, e ela dá os argumentos dela. E aí vem o Lael e já faz uma outra leitura. Ele já entende que esse personagem parece estar bem e dá argumentos que são plausíveis, que são bem interessantes. Mas eu arriscaria dizer, Lael, que há traços nesse texto. Primeiro, concordo, é alguém que tem realmente um pé na positividade, na vontade de ficar e estar bem. Mas há especialmente um trecho desse discurso que mostra mais claramente uma particularidade emocional desse personagem. Vou ler de novo, tá? Olá, tudo bem com vocês? Interessante o que o Lael fala, né? Quando ele fala tudo bem, né? Aí só, eu não sei se eu não me informei sobre as ocupações e profissões de vocês antes de começar, mas nós psicanalistas, eu sou psicanalista, né? A gente acaba aprendendo uma coisa que parece uma bobagem, mas para nós faz toda a diferença para a escuta do paciente.
que é assim, a gente evita começar a sessão perguntando, tudo bem com você? Porque se tivesse bem, a pessoa não estava ali na sessão, né? Então é uma retórica, é uma redundância que a gente evita. Mas eu vou ler de novo o trecho. Olá, tudo bem com vocês? Espero ansiosamente que pelo menos com vocês esteja tudo bem. Lutar sempre, não é isso mesmo? Tirando a imensa angústia que todo esse cenário pandêmico provoca, a gente tem que seguir. Só o futuro é a nossa esperança. Mais alguém quer falar? Antes de eu fazer uma análise para vocês. Bom dia, Angela. Sim, a gente vai falar sobre isso. E aí aqui, não sei se vocês perceberam, mas quando eu fiz a primeira vez, não deixando vocês, quem entrou depois não viu que eu fiz esse texto, eu criei uma armadilha logo no início. Eu dei esse texto como se ele fosse meu. E aí, quem estava aqui pode ter talvez experimentado perceber a construção que eu tentei fazer de corpo, né, de inquietude, porque isso é relevante também. Mas nessa terceira leitura, lembrando que, e aí eu já começo a abordar o nosso tema, no cotidiano a gente não vai ter essa experiência de 3 repetições, né? A gente vai ter que trabalhar com o que a pessoa nos dá por primeiro, né? A Thaís fala da palavra ansiosamente. Quer falar, Thaís? Tá sem o som, Thaís. Isso, agora. Uhum. Entendi. Perfeito. Vamos lá. Eu vou só anotar a entrada aqui da Cristina. Foi a Cristina que entrou agora, né? Foi, Cristina. Seja bem-vinda. Vamos lá, gente. Olha só. Eu vou parar no trecho que merece uma análise mais detida para nós, tá? Olá, tudo bem com vocês? Espero ansiosamente, essa palavra é realmente significativa, espero ansiosamente. Essa pessoa está ansiosa. Agora que vem a questão. Espero ansiosamente que pelo menos com vocês, esteja tudo bem. É aqui que se situa o nó da nossa escuta. Pelo menos com vocês, porque comigo não está. Agora, eu concordo com a leitura do Lael, quando ele coloca isso, essa leitura que ele fez, essa escuta, ela também é muito importante, porque eu também vou falar hoje sobre erros ou vícios de escuta. A gente também não pode querer ficar centrado numa escuta que busque só o trágico, que busque só os traços adoecidos naquela pessoa. A gente também tem que treinar num processo de escuta elucidativa, reconhecer o que aquela pessoa tem no seu inconsciente. Minha fala vai ser sempre psicanalítica, tá? Vocês me perdoem, eu inevitavelmente... Tem alguém aqui da psicanálise? Não, né? Então eu vou sempre falar... Eita, Jair! Então... Pronto! Somos quase gêmeos de currículo, né? Então você vai entender que eu vou estar sempre lançando um olhar sobre o que pode ser recalcado, o que pode estar no inconsciente, tá bom? Então, esse joguinho que eu fiz com vocês é só uma provocação para a gente acordar a nossa escuta e para que vocês exercitem em escutar o que eu vou falar agora ao longo dessas 2 horas, de uma maneira bem decupada, procurando fazer decupagens. Fiquem à vontade para, em qualquer momento que vocês acharem necessário, abrir o microfone e pedir para que eu repita, para que eu explique melhor. Quem já fez curso comigo sabe que eu adoro isso. Eu vou tentar ir até mais ou menos 10h40 e abrir 20 minutos só para a gente, ou mais de 20 minutos para a gente conversar. Mas vamos lá. Antes também eu passei alguns vídeos para vocês, né? Quem teve a oportunidade, quem conseguiu ver pelo menos o clipe da canção Anda com os Teus Sonhos? Alguém conseguiu? A Thaís conseguiu?
uma explicação sobre esse vídeo, que eu acho que também é interessante para exercitar a escuta elucidativa de vocês. E eu pretendo que ao final dessa manhã vocês entendam quando eu usar o termo escuta elucidativa. Esse vídeo, essa canção eu compus porque em 2017 eu circulei o Brasil pelo Sesc Nacional, ministrando capacitações capacitações em inclusão para professores e artistas, né? De Balneário Camboriú, Campina Grande, Recife, Curitiba. E quando eu cheguei em Caruaru, eu encontrei um aluno que me trouxe muita demanda de escuta, que é, né, o Iromar. Ele, graças a Deus, segue vivo, segue bem. Hoje ele está bem. Quando eu chego para dar aula em Caruaru, Iromar, havia 3 meses que ele tinha se tornado tetraplégico. Imaginem vocês, é um jovem que naquela altura tinha os seus 20... Legal, Ana. Tinha seus 23, 24 anos, saiu com um grupo de amigos para um grupo de amigos da faculdade. Eu dei aula na Fafica, que é uma faculdade de lá de Caruaru. E eles tinham saído, eles estavam se formando, né? Quando eu chego para dar aula para eles, é uma turma de último ano se formando. Então, nessas brincadeiras de colegas de faculdade, eles foram por um balneário, um lago cheio de pedras, e ele tinha uma pedra mais alta, eles mergulhavam, e num desses mergulhos ele se lança de costas e a coluna dele atinge uma ponta de pedra que estava encoberta pela água, e ele quebra a coluna ali e fica tetraplégico, né? E quase morre afogado, inclusive. Então, quando eu chego para dar aula falando de mediação com a pessoa com deficiência, ele fazia pouco tempo que tinha se tornado uma pessoa com deficiência e ainda estava na fase do luto da recusa, né? Vocês sabem que o luto ele tem algumas... Porque o luto não é só sobre a morte física, né? A gente atravessa luto por perdas muitas. E ele estava numa feição de luto. E o luto tem fases, segundo algumas teorias. E ele estava na fase da recusa ainda, de não admitir aquela nova condição, que havia morrido uma outra vida para ele. Ele estava num outro status, né, de vida. E foi muito difícil para mim, eu, usando um termo psicanalítico, eu contra-transferi demais com ele. E aí eu compus aquela canção, e há um trecho dela que eu queria que vocês escutassem, eu vou explicar melhor, que é: eu sei que tudo parece ter parado, que tudo parece ter ficado sentado à espera de ar. Eu não sei se vocês entendem o que eu quero dizer nesse trecho, que era uma situação que, mesmo sendo especialista na mediação com a pessoa com deficiência, até conhecer o Iromar e conversar com ele, eu não tinha ainda acessado essa informação sobre a recuperação de uma pessoa lesionada e que se torna tetraplégica. Significa dizer que tudo parece ter ficado sentado à espera de ar. A pessoa que passa por esse processo precisa reaprender a respirar. E eu não tinha essa informação. É muito doloroso, porque a perda da noção sensorial do corpo se impõe sobre a sensação da respiração. Então a pessoa passa a aprender, tem que reaprender a respirar. Então, quando vocês forem escutar de novo a canção, se vocês escutarem, ouçam, escutem esse trecho com essa informação. E reparem que já no final do vídeo eu estou tão emocionado que eu não consigo segurar a minha lágrima, né? E não num lugar de pena, não é isso, mas de que realmente, que não deve haver nunca na mediação da pessoa com deficiência, mas de que eu estava conseguindo dar aquele presente para ele, que foi compor a canção, produzir e fazer aquele clipe, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a nossa parte teórica. Relembrando, fiquem sempre à vontade para pedir palavra e tirar dúvida, que terei imenso prazer. Eu vou começar com vocês têm aí o guia, né, do nosso assunto, falando sobre a audição, um processo sensorial bifásico. Porque se a gente vai falar sobre escutar, a gente precisa trabalhar essa diferença que há entre ouvir e escutar. A minha avó pernambucana, minha saudosa avó pernambucana, ela foi ficando com deficiência auditiva ao longo da vida, e ela dizia uma coisa que eu, menino, achava que estava errado, que ela não estava falando correto, que era:
Meu filho, eu ouvi, mas eu não escutei. E eu disse, como? Por favor, isso não existe. Mas existe, né? E eu fui estudar para ver que existe mesmo. Porque a audição é um processo sensorial bifásico, é um dos processos sensoriais mais complexos e fascinantes desse maquinário que é o corpo humano, né? Ele tem duas fases, por isso ele é bifásico. Ele tem a fase física e a fase sináptica. Eu acho importante que a gente comece a falar de escuta elucidativa, entendendo primeiro o que é ouvir do ponto de vista físico-orgânico. Então, no processo físico da audição, os estímulos sonoros são captados pelo ouvido, né? E começa então essa fase física, que é esses estímulos sonoros entram no corpo humano e são repercutidos, são multiplicados, são impulsionados por ossos, cartilagens, por fluidos que estão dentro do sistema auditivo. Essa é a parte física, né? A pessoa surda, ela, de modo geral, ela vai ter uma fragilidade, uma limitação nesse primeiro momento de captação do estímulo sonoro. A segunda fase da audição, do processo de audição, é sináptica. Envolve o cérebro, esse órgão esplendoroso. Uma vez absorvidos os estímulos sonoros e repercutidos, multiplicados pelos ossos, cartilagens e fluidos, ele é lançado para o sistema nervoso, né? E o sistema nervoso vai decodificar aquela informação, né? Criando o entendimento de ouvir. Ouvir é receber o estímulo sonoro e decodificar pelo cérebro, né? E as decodificações, elas vão ser então compreendidas, significadas, ressignificadas pelo cérebro numa confluência entre funções executivas e funções especificamente cognitivas, tá? Então, qual seria, Carlos, a diferença do ouvir e do escutar dentro desse campo teórico, né? O ouvir é um ato mecânico sináptico, como eu acabei de falar para vocês. Escutar é um ato volitivo, né? Ou seja, escutar demanda a vontade de pegar esse manancial que entrou pelos estímulos mecânicos, físicos, foi decodificado pelo cérebro, e aí surge essa terceira fase que a gente pode chamar de escutar, que é a vontade de absorver aquele conhecimento, aquela informação que nos chega, né? Mesmo depois de todo o processo bifásico, só escutamos quando de fato queremos, né? Só escutamos quando nos dispomos a receber, discernir, ponderar e ofertar um retorno, chamado feedback. Temos desaprendido a escutar. E mais, temos desenvolvido a dificuldade de elucidar os conteúdos, as demandas, as exigências que estão nas mensagens que nos são encaminhadas. A gente vive num período da história humana em que essa volição, essa vontade de acomodar, de absorver o que o outro nos demanda como mensagem, tem se espraiado de formas variadas, né? Mais ainda, escutar ultrapassa o fenômeno auditivo, uma vez que não se refere apenas ao manejo do que provém dos estímulos sonoros, né? É possível haver escuta mesmo no silêncio, né? A Ângela mesmo falou, né? O corpo fala, né? É possível haver escuta a partir das gestualidades, a partir da imobilidade, né? Um corpo que não se move, ele também está nos falando coisas, né? O universo da pessoa com deficiência, que eu já citei para vocês, que é um universo muito importante na minha carreira, me ensinou isso, comprova isso. Cabe-nos o esforço e a proação, olha essa palavra, proação, temos que ter proatividade na escuta, né? De elucidar, para elucidar. E elucidar, o que significa elucidar? Se esse é um curso de escuta elucidativa, né? Ofertar luz, dar luz, dar, elucidar, né? Esclarecer, iluminar, tornar clara a compreensão do que se recebe, né? Elucidar, não, mas aí é importante, tá? Elucidar não é resolver,
mas auxiliar, que também essa é uma confusão que se faz. Eu não tenho também que assumir o compromisso de resolver tudo que eu escuto, né? Mas de, pelo menos, num movimento empático, tentar auxiliar. O aprendizado da escuta, né? Parece retórico mencionar, mas é basilar entender que pessoas ouvintes é o contrário de pessoas surdas. Eu vou usar também aqui, além de termos psicanalíticos, eu vou usar termos inclusivos, né? A gente tem a pessoa surda, a pessoa ouvinte. Então, é basilar entender que a pessoa ouvinte, ela aprende a escutar, e nós todos, né? Nós aprendemos a escutar e nós aprendemos a falar, né? É assim na infância. Então como é que começa? Primeiro nós ouvimos, depois escutamos, dentro dessa premissa que agora eu já expliquei para vocês, e só depois nós falamos. É muito aquela história, a gente tem duas orelhas, dois ouvidos para escutar mais e falar até um pouco menos, né? Então a gente primeiro ouve, dentro de todo esse entendimento bifásico que eu falei. Depois, se a gente quer, a gente escuta, porque eu falei que escutar é um ato volitivo, né? E aí sim, depois a gente desenvolve a fala. É assim o processo de desenvolvimento humano, né? Mas a gente tem algumas questões na contemporaneidade que são questões culturais que se abatem sobre o processo da escuta. Primeiro tem uma coisa que é a história do eu falo mesmo. Vocês já ouviram isso? As pessoas têm muito isso hoje em dia. Ah, eu falo mesmo. Eu sou espontâneo, eu sou sincero. Deixa eu só receber mais uma pessoa que chegou. Francineire, deixa eu anotar a presença. Então tem isso, eu falo mesmo, né? E o que vocês acham disso, gente? Dessa cultura do eu falo mesmo? Qual a opinião de vocês? É válido? Exatamente, isso. Você falou algo importantíssimo. Escuta aqui algo maravilhoso. Há tempo para tudo. Uhum. Seria. Eu ia falar também a mesma coisa, Ângela. Também estou escutando. Isso é lindo. Olha. Uhum. Olha só. Olha só. Olha só. Olha como a nossa escuta também tá apurada, né? Eu também prestei atenção. Quanta coisa informa esse canto de galo, percebem? Né? É muito interessante. Então assim, vamos lá, eu vou passar para vocês, claro, gente, aí é o momento de eu falar algo importante. Eu estou falando aqui coisas técnicas para vocês, mas em nenhum momento, e não faria sentido, o meu intento é de imposição de opinião. A beleza aqui vai ser justamente vocês partilharem as de vocês. Eu vou colocar as questões e vocês vão ponderar. Mas eu tenho uma impressão, até muito calcada no meu trabalho como psicanalista, como pessoa ligada à pessoa com deficiência, que esse eu falo mesmo, eu concordo com a Ângela quando ela fala dessa necessidade de se expressar. Isso é muito válido, isso é muito necessário. Mas eu depreendo, de modo geral, uma certa fragilidade de escuta de quem usa esse discurso, que é justamente aquela pessoa com a necessidade de me permitam o termo, mas de vomitar, mas de não estar ali também disponível para receber devolutiva do que ela
joga para fora, né? Então, eu acho que tem que ter aqui uma palavra Uhum. Exatamente. Até porque ninguém é dono do processo comunicacional a ponto de dizer eu falo mesmo. Há momentos em que não é ponderável falar, sabe? Não é correto falar em alguns momentos. Há momentos em que a demanda é de silêncio, é de espera. Espere pelo momento da fala. Pondere, né? Então, essa é a palavra que muitas vezes tem faltado. Ponderação. O que me preocupa é que isso está sendo vendido como premissa de boa conduta. Falar mesmo. Eu volto a dizer, nós temos 2 orelhas e só uma boca. Então a gente talvez... Não é que a gente não deva falar, a gente tem que falar. Lógico que tem que falar. Mas vamos pensar sobre o falar. Vamos ponderar sobre o momento da fala, né? E também tem outro ponto, que é a cultura do salvo-conduto, né? A escuta aberta não é um salvo-conduto para a fala impositiva. Então não é porque eu estou aqui com a minha escuta aberta para você que você também precisa chegar e me arrasar e me dizer tudo o que você acha que deve falar, né? Filtre também, veja o que pode me atingir de maneira positiva, negativa, porque são essas duas coisas, eu falo mesmo, e você que está com a escuta aberta para mim, então você vai escutar tudo que eu tenho para falar. A gente tem que ponderar um pouquinho sobre essas questões, tá? Bem, agora vamos falar sobre algo de suma importância para a gente entender o conceito de escuta elucidativa, que é escuta cotidiana, escuta terapêutica, escuta ativa, empática e, por fim, a escuta elucidativa, né? Quem trabalha na área da psicoterapia ou em outras áreas escuta muito, ouve e escuta muito o termo escuta ativa. Não sei se vocês todos aqui o Jair certamente sim, porque ele é psicanalista, isso faz parte fundamental do nosso trabalho. Nós temos que ter escuta ativa, que é uma forma de escuta terapêutica. Vamos lá. A gente começa com escuta cotidiana, né? A escuta cotidiana, ela não tem os compromissos técnicos da escuta terapêutica, tá? O tomador da mensagem, esse conceito eu vou explicar melhor para vocês aqui abaixo, o que é tomador de mensagem. O tomador da mensagem não precisa seguir aspectos científicos ou doutrinários na escuta cotidiana, até porque ele não detém formação nessas áreas. Existem princípios técnicos que nos auxiliam a entender uma escuta ativa, uma escuta terapêutica, né? Mas é preciso respeitar, mesmo assim, mesmo você não tendo informação técnica, é preciso respeitar condições cognitivas básicas do outro, né? E a principal dessas questões é o foco atencional. Quem não destina foco atencional ao outro não tem escuta com qualidade. Então não vou ter escuta se eu não tenho atenção sobre o discurso do outro, né? A dispersão quebra qualquer princípio de escuta, seja terapêutica, ativa, elucidativa. É a primeira coisa, a primeira função cognitiva a ser trabalhada. Atenção, né? Aí nós temos o conceito de escuta terapêutica. Aí, nesse sentido, nesse terreno, é um processo já com algumas premissas. É um processo interativo, caracterizado por uma relação única entre você e o profissional, que conduz às mudanças em uma ou mais das seguintes áreas, né? A escuta terapêutica, ela está ali para conduzir mudanças comportamentais, construções pessoais, capacidade para ser bem-sucedido nas situações da vida ou conhecimento, e habilidade para a tomada de decisão, né? Historicamente, o conceito de escuta terapêutica foi sedimentado a partir do advento da psicanálise, né? Com Sigmund Freud, como eu vou explicar também melhor mais à frente, tá? Então essa é a escuta terapêutica, ela já é técnica, ela já usa princípios específicos para obter auxílios, ajudas ou incrementos na pessoa com quem se está falando, né, que está sendo escutada, no sentido de intervenção clínica, tá? Aí chegamos ao conceito muito difundido de escuta ativa. Tem se falado muito disso ultimamente, escuta ativa ou reflexiva,
né? É uma das técnicas, a escuta ativa, mais utilizadas durante a mediação e uma das ferramentas mais importantes da comunicação, na verdade. Consiste em escutar atentamente o interlocutor, aí vem uma especificação, não só com os ouvidos, como eu comecei explicando para vocês. Na escuta ativa, nós usamos todos os sentidos, eles estão todos em alerta para fazer aquela fruição, né? E ela tem propriedade terapêutica. Então eu estou escutando com o que eu ouço, mas também com o que eu vejo, com o que não é dito, né? O corpo da pessoa. E aí, uma dica aqui, se vocês quiserem se aprofundar nesse campo, é fundamental também estudar a linguagem corporal. A linguagem corporal é a complementação aqui para esse trabalho. Então essa seria a escuta ativa. Tá? Até aqui, tá dando para entender? Escuta cotidiana, escuta terapêutica, escuta ativa. Tá indo tudo bem para vocês? Beleza. Aí nós chegamos no conceito de escuta empática, né? Que seria isso, né? Termo tão usado ultimamente, empatia, alteridade. Vamos lá. A escuta empática, ela vai além de prestar atenção no que está sendo dito, é a busca da compreensão, vai além de prestar atenção no que está sendo dito pela audição e pelo ver e qualquer outro sentido que eu use. Vai além, né? Aqui a gente tem a busca da compreensão da mensagem no contexto do outro. Essa é a diferença. Eu vou escutar exercitando estar no contexto daquela outra pessoa. Ou seja, é respeitar e entender que a mensagem do outro é fruto dos valores desse outro, da sua forma de ser. Significa autorizar em nós o que já está autorizado no outro. Isso é empatia. Empatia não é só eu entender. A alteridade seria eu me colocar no lugar do outro. Empatia seria uma vez, porque eu posso me colocar no lugar do outro e não ser empático. Eu posso fazer o exercício da alteridade, chegar lá no lugar do outro e dizer, não concordo, e não ser empático. Mas ser empático não significa só entender. Significa que a gente tem que autorizar em nós o que está autorizado no outro. Percebem? Isso é a empatia, né? Então essa é a escuta empática, em que eu vou para além da escuta, eu já estou além da escuta cotidiana, já estou além da escuta ativa, e já estou num lugar de me prestar a aceitar aquilo que o outro tem como sua verdade. E aí a gente chega na escuta elucidativa. Como ficará melhor esclarecido adiante, né? A escuta elucidativa já é um passo ainda mais além da escuta ativa e da escuta empática. Pois se compromete aqui nesse terreno, a gente se compromete com a busca pelo auxílio à resolução de uma problemática emitida pelo demandador. Eu vou me comprometer, eu vou me colocar no trilho da tentativa do auxílio. Aí eu estou fazendo escuta elucidativa, né? Agora, uma nota importante, tá? Não se pode cobrar no cotidiano princípios de escutas ligadas a mecanismos da terapia. Eu não posso cobrar uma escuta terapêutica no cotidiano, tá? Então, um psicanalista no cotidiano não pode ser demandado como se estivesse no seu setting. Eu estou falando isso porque é muito comum, quando querem nos atacar, a nós psicanalistas, e a gente está em alguma situação cotidiana em que a gente mostra alguma opinião mais contundente, mas fala, ué, mas você não é psicanalista? Gente, caiu o áudio? Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo? Tá. Pode ser problema de conexão, Thaís. Tá. Tinha caído para todo mundo meu áudio, gente? Tá, onde foi que parou? Onde foi que parou para vocês? Ok, então no cotidiano eu não posso ser demandado, se eu sou um profissional da escuta terapêutica, psicanalista, não posso ser demandado no cotidiano como tal, tá? A escuta terapêutica, ela tem um lugar, que é o setting terapêutico, é no espaço clínico que a gente faz a escuta terapêutica, porque ela é técnica.
Eu estou falando isso porque é muito comum a nós psicanalistas, psicólogos, psiquiatras, quando nos vemos em situações cotidianas em que nos permitimos estar livres dessa cobertura teórica profissional, somos logo atacados. Assim, ué, você não é um psicanalista? Por que você está fazendo isso? Porque eu não sou psicanalista 24 horas por dia, eu sou psicanalista no setting, é lá que eu faço a escuta terapêutica, que tem técnicas, né? Então, isso precisa ser entendido, tá? E aí eu vou me permitir também dividir aqui com vocês, sem citar nomes, um episódio muito curioso que aconteceu nesse processo de montagem da turma. A pessoa não está aqui, ela não entrou na turma, mas aconteceu uma coisa muito interessante. Eu acho que eu vou transformar isso em assunto do curso. Vocês acompanharam um processo, né, de formação da turma em que há muitos anos eu faço dessa forma. Eu monto aquele processo todo. Vocês dão os nomes, eu faço a primeira lista, e aí os pagamentos vão sendo feitos, e eu vou botando lá, pagamento feito. Eu decidi fazer assim, gente, porque eu fui tendo experiências que não foram muito legais. Eu fazia a primeira lista, as pessoas não pagavam, e assim, quando não aparece uma pessoa pagando, muita gente ali não me conhece, a pessoa fica com medo, né? Quem é esse cara? Então, eu precisava botar que os pagamentos estavam sendo feitos num sentido, num lugar de dizer para as pessoas, não, tudo bem, tem gente pagando, então, Deus o livre, mas se fosse um golpe, eu não serei o único a cair no golpe, que não é. Vocês já viram que não é. Então, aí tudo bem. Aí uma pessoa me procura, agora mesmo, para fazer essa oficina. E aí ela entra no grupo, e ela vem muito afetivamente dizer, olha, eu posso te dar uma dica, essa frase é maravilhosa, eu posso te dar uma dica? Disse, claro, pode. Não bota pagamento efetivado, pagamento feito. Eu disse, mas por quê? Porque é crime, não pode. Eu disse, não, peraí, eu sou formado em direito também. Eu digo, crime é eu dizer que alguém é eu expor publicamente que alguém me deve. E quem não faz o pagamento não é meu devedor. A pessoa entrou numa lista. Não, mas não é legal, acho que você devia mudar. Eu disse, olha, eu recebo a sua sugestão, mas eu tenho feito dessa forma, tem dado certo, eu vou preferir continuar fazendo como eu estou fazendo. E aí ela rebate, é estranho, né? Porque você está fazendo um curso de escuta e não está me escutando. E eu achei esse episódio muito legal de trazer para cá, porque, entendam, escutar não é acatar. Escutar não é acatar. Eu escutei, só que não acato, não é aquilo que está dentro da minha... Eu escutei, eu devolvi, eu fiz devolutiva, argumentei. E aí cabe a ela me escutar. Quem não está escutando é ela, né? Então, muito cuidado com essas minúcias da troca da escuta. Porque a Ângela até ligou de novo a câmera, ela, na verdade, Ângela, ela estava no lugar do eu falo mesmo, né? Então, cuidado com isso, tá bom, gente? E eu disse, eu vou levar isso para lá. Eu estava até torcendo para ela não fazer o curso, porque se ela fizesse, seria um pouco constrangedor, eu não iria falar. Se ela estivesse aqui, eu não iria citar, porque seria desagradável. Mas como ela não está, já disse até que é do sexo feminino. Estou falando demais, tá vendo? Calma, gato, segura. Tem uma coisa na psicanálise chamada ato falho, que Freud vai dizer, né? Que é quando o inconsciente fala. Então deixa eu me calar para acabar não dizendo o nome da pessoa. Então vamos lá, gente. Item 5, item 6, na verdade. Comunicação não violenta e escuta elucidativa. Existe uma teoria, eu resolvi botar esse item aqui, não que eu professe, concorde com a teoria da comunicação não violenta. Atentem-se. É óbvio que eu não admito violência na comunicação, tá? Mas existe uma teoria atual, muito difundida pelo pessoal do coaching, que é a comunicação não violenta. Eu vou me reservar o direito de guardar as minhas críticas a esse conceito, eu tenho, mas eu resolvi falar sobre isso aqui porque para desenvolver uma escuta elucidativa e devolutiva, é interessante vocês entrarem em contato com esse conceito da comunicação não violenta. Eu dou essa dica. Eu não concordo com muita coisa da teoria,
Mas entendo o que a teoria quer expressar. Eu só resolvi citar, não vou entrar em detalhes. Mas, de fato, é preciso que a gente maneje. O resumo da ópera é: nós precisamos realmente manejar a nossa comunicação para que ela seja eficaz. Isso está tudo bem, isso realmente é fato. Uma comunicação manejada, que significa o que manejar a comunicação? Uma comunicação onde eu tenha cuidado com o conteúdo que eu vou expressar, que eu esteja atento à reação do outro, que eu esteja num lugar de troca. Beleza, realmente isso é primaz para uma escuta elucidativa, tá bom? E aí a gente vem ao conceito de surdez emocional, né? O que seria a surdez emocional? Surdez emocional, primeiro a surdez, vamos falar um pouquinho sobre surdez. Surdez, volto lá para o conceito inicial de audição, né? Que é aquele conceito bifásico. A pessoa surda é a pessoa que vai ter fragilidade em alguma das duas fases do processo auditivo. De modo geral, 90% dos casos de surdez, elas estão implicadas em fragilidades e problemas na fase mecânica da coleta dos estímulos sonoros. Existe alguma dificuldade mecânica que impede o caminho para o estímulo sináptico, mas existem também os problemas sinápticos que impedem a decodificação do que se recebe e que também são considerados estados de surdez. Isso é a surdez orgânica. A surdez emocional é a recusa em abrir a psique para as falas objetivas e emocionais do entorno. Eu não tenho surdez orgânica, eu sou um ouvinte, né? Ou mesmo sou uma pessoa surda, tá? Porque também pode acontecer, a pessoa surda também tem outros caminhos de escuta. A pessoa surda escuta também. Escuta ativamente, escuta com seus outros sentidos. A surdez emocional se dá quando eu me recuso, né, a abrir a minha psique, o meu aparelho psíquico para as falas que me cercam. Tá bom? Né? Então, não é surdez orgânica e ela é um fenômeno dos mais comuns atualmente. Eu não vou entrar aqui em questões políticas, jamais, mas eu preciso dar como exemplo de surdez emocional o negacionismo. O negacionismo científico é um exemplo de surdez emocional. Quando a pessoa se recusa a escutar que a vacina pode salvar vidas. Pode não que salva, mas eu não vou entrar aqui porque é preciso respeitar. Pode ter alguém aqui nesse curso que tenha o entendimento de que a vacina não é o caminho e precisa ser respeitado. Esse é o grande desafio na comunicação, respeitar o outro, né? O mais doloroso e às vezes trágico que seja, em essência o outro precisa ser em base respeitado, tá bom? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não? Então agora eu vou oferecer para vocês um conceito formulado de escuta elucidativa, tá? Vamos lá. A escuta elucidativa é o processo de... eu botei aí para vocês esse texto do conceito, tá aí na apostila de vocês? Tá, né? Então vamos lê-lo. A escuta elucidativa é o processo de acolhimento de mensagens trazidas por um interlocutor, feita de modo atento, afetivo, não julgador e voltado à resolução de problemáticas formal ou subjacentemente propostas. É escutar de modo ativo, empático e proativo, porque também eu preciso explicar a diferença do ativo para o proativo. O ativo eu já expliquei. O proativo é aquele que, além de estar ali posto, atento, ele efetivamente se move, ele vai para a resolução. Ele é pró-ação, né? Pode ou não, ter resultado terapêutico. Então, a escuta elucidativa pode ou não ter resultado terapêutico. Não é a preocupação, porque ela pode ser feita por todos nós e não apenas pelo profissional da saúde psíquica.
Então, a escuta elucidativa deve ser somada à escuta cotidiana. Vocês estão vendo que eu estou reunindo todos os conceitos de escuta aqui nesse conceito de escuta elucidativa e apresentando a função de cada escuta para que a gente chegue na escuta elucidativa, né? Precisa estar atrelada à escuta empática, à escuta ativa, mas precisa ir além e se comprometer com a elucidação. Isso pode depreender resultados tratativos, tá bom? Então, escuta elucidativa é aquela que reúne tudo isso que a gente falou sobre escuta até aqui, sobre os termos gerais de escuta, e que tem esse compromisso de oferecer auxílio, né, de dizer, olha, vou tentar te ajudar dessa ou daquela forma, com a fala, com a ação, né, com presença, tá, gente? A presença, estar ali para a pessoa é uma elucidação, né? Personagens do processo de escuta elucidativa. No processo de comunicação formal, a gente estuda, quem estudou teoria da comunicação, sabe que nós temos o famoso emissor, receptor, né? Esses são os personagens da teoria da comunicação. A mensagem e o feedback. Vocês querem que eu explique isso ou vocês entendem isso tranquilamente? Ou precisa que eu dê uma... Thaís, Ângela... Bem, a Thaís ficou meio assim, eu vou lá. Teoria da comunicação. Então vamos lá. A teoria da comunicação nos fala basicamente a teoria geral da comunicação, né? Que num processo comunicativo é preciso ter um emissor e um receptor. O emissor da mensagem e o receptor dessa mensagem. Eu emito a mensagem, vamos lá, eu sou o emissor, Thaís é a receptora, tá? Então eu te emito essa mensagem, Thaís, mas você me devolve a sua compreensão. Aí é que se efetiva o processo comunicativo, né? Então, quando você me devolve, eu chamo essa devolutiva de feedback, né? Então, eu te disse, olha, Thaís, 2 mais 2 é 4. Aí eu sou o emissor, você recebeu. Aí você devolve, então 2 laranjas mais 2 morangos são 4 frutas, então você me deu um feedback. Parece bobagem, mas é isso que é muito fragilizado, por exemplo, no autismo. Né? O autismo ele tem uma fragilidade no feedback, entre muitas outras fragilidades. Né? Aqui, na escuta elucidativa, a gente vai dar nomes um pouco diferentes para esses personagens. O primeiro é o demandador da escuta. Porque, veja bem, eu estou num processo que essa pessoa que vai emitir a mensagem, esse emissor, ele está precisando de elucidação, né? E por isso ele emite a mensagem. Então ele é um demandador de escuta, ele está precisando, ele emite a mensagem, mas ele precisa que o outro, que eu vou chamar de tomador da escuta, ofereça elucidação, né? Então o conceito de um demandador da escuta ele é o emissor da mensagem, que se torna ao mesmo tempo o solicitador da elucidação, né? Trata-se do partícipe comunicacional que demanda um retorno de escuta factível. Tá? Aquela escuta tem que ser factível, tem que ter um retorno que se apresente. E o outro personagem a gente chama de o tomador da mensagem. Se tem o demandador, tem o tomador. O tomador é o receptor do fluxo comunicacional, que se torna que toma a mensagem enviada, né? E que pega essa mensagem eivada de solicitação e é convidado a assumir uma postura de elucidação, de auxílio. Tá? Eu vou mais na frente dar exemplos concretos para vocês entenderem disso. E aí eu já abro mão para, já de antemão, falo que eu estou falando aqui, que eu estou mencionando aqui uma questão muito específica sobre a escuta elucidativa, que é o suicida. Tá? Eu vou já mais à frente explicar melhor isso para vocês. No episódio do suicídio fica muito claro todos esses conceitos, ficam muito claros, tá? A pessoa, o suicida, ele é um constante demandador de escuta, tá? Vamos lá. Aí a gente falei sobre feedback, né? Então vamos falar do feedback básico e do psicofeedback. O feedback básico é isso que eu falei ainda há pouco. Eu emito a mensagem, você recebe e você me devolve feedback. Feedback básico, tá? Então vamos lá. A, fala. B, escuta. Correto?
B devolve verbalmente ou corporalmente para A. Então aí temos o feedback básico, essa devolutiva verbal ou corporal, esse é o feedback básico. Agora, quando B devolve para A por meio de atitudes, comportamentos, ações, nós temos um psicofeedback. Tá? É um feedback de feição psíquica. O psicofeedback é a elucidação. Percebe? Isso é muito importante vocês entenderem. Então vamos lá. Eu mandei uma mensagem para a Thaís. Né? Estamos num processo de escuta elucidativa. Num processo básico, eu digo, vamos dar um exemplo aqui. Hoje eu estou meio estranho, Thaís. Aí, no processo de feedback básico, a Thaís me devolve: poxa, que pena, Carlos, desejo que você melhore. São feedback. Ela me deu o feedback. Mas é elucidativo? Vai ser psicofeedback e, portanto, elucidação quando a Thaís disser: vem cá, Carlos, senta aqui comigo. Tem alguma coisa que eu possa fazer por você? Eu posso te ajudar de algum modo? Você já procurou uma ajuda profissional? Né? Isso é um psicofeedback. Isso é uma elucidação num processo de... Você prova que fez uma escuta elucidativa. Porque você acolheu eu demandei a sua escuta e você tomou essa escuta e me deu um psicofeedback. Então, eu convido vocês a prestarem muita atenção nisso. Eu sei que a gente não tem como fazer isso o tempo todo, no dia a dia, e vamos passar batido por várias questões de demanda de psicofeedback. Mas a partir do momento que a gente assume o compromisso com isso, a gente vai ter um trabalho um pouco melhor, e não precisamos ser profissionais da saúde, nem da psique, nem da psicologia, nem da psiquiatria. Tá? Na vida em casa, com o filho, né, com o marido, com alunos, professores, vão ter um enorme ganho profissional quando passam a desenvolver o psicofeedback. Porque aí a aprendizagem se torna, citando Ausubel, não é uma aprendizagem mecânica, se torna uma aprendizagem qualitativa. Falhou? Estão me ouvindo? Ouvindo? Alô, 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 alô. Oi, oi, oi. Oi, oi. Então, não? Deve ser o meu. Mas sempre me avisem, tá? Sempre que falhar, porque é o meu fone. Mas depois eu vou disponibilizar o link da aula toda gravada para vocês assistirem, reassistirem. Mas me mantenham informados. Perderam muita coisa? Querem que eu repita algo? Não? Tá bom. Tá indo bem até aqui para vocês? Joia. Então vamos lá. Então, primeira nota que eu vou fazer aqui, explicado o psicofeedback. Escutar significa acolher. É a primeira vez que eu estou dando para vocês essa formulação. Escutar significa acolher. Mas, repetindo, acolher não significa ter que acatar. Porque veja bem, gente, mas você não está dizendo, Carlos, que na escuta elucidativa eu tenho que oferecer um auxílio? Mas você pode oferecer esse auxílio mesmo não acatando aquela situação. E nisso está a empatia. São essas coisas que vocês precisam decupar na escuta elucidativa. Tá? Eu vou com todo o respeito do mundo, até porque eu tenho a minha religião, cada um de vocês tem a sua. Vejam que eu vou... Escutem. Calma. Escutem o que eu vou falar. Vamos imaginar, não vou citar religiões específicas, eu tenho a minha religião, tá? Eu professo um credo. Aí eu recebo na minha frente alguém que não é da minha religião. E ela professa alguma coisa que fere a minha crença religiosa. Eu não acato aquilo, mas eu preciso escutar. Eu preciso dar psicofeedback, por mais que eu não acate. E isso é empatia. Vocês entendem? Faz sentido para vocês isso? Né? É difícil? Nossa, é muito difícil. Mas é isso que faz as relações
prosperarem, terem qualidade, não é? Então, a nota 2 também que eu faço aqui é o tempo de escuta, né? Muitas vezes é preciso esperar a absorção da mensagem na pessoa, tá? Então, a mensagem chega para mim, eu percebo que aquela pessoa está me demandando um feedback, um psicofeedback. Eu preciso respeitar o meu tempo de absorção em alguns casos, mas também tem casos em que a urgência me solicita uma devolutiva imediata. Então eu, como tomador da demanda, eu tenho que fazer um exercício rápido de devolutiva, tá? E quando eu ofereço essa devolutiva, eu tenho que esperar para ver se ela foi absorvida naquela pessoa. Isso é para combater a superficialidade comunicacional que nós temos hoje em dia. As pessoas trocam mensagens, a surdez emocional, e vão embora, não esperam o resultado daquilo, não buscam ver se aquilo realmente acomodou na pessoa, tá? Eu faço uma formação, faço algumas formações que são formações em primeiros socorros emocionais, né? Eu estou terminando o curso de primeiro socorro de socorrista em saúde mental do Hospital Oswaldo Cruz de São Paulo, e tenho primeiros socorros psicológicos pela Johns Hopkins dos Estados Unidos. Isso é muito importante, o tempo comunicacional. Sempre lembrando que quem demanda a minha escuta tem urgência, e eu, como tomador daquela escuta, eu preciso ter latência, eu preciso ter um tempo de acompanhamento para ver se aquilo realmente serviu, porque também não é jogar um psicofeedback mecânico e ir embora, tá bom? Agora vamos falar sobre os muitos subtipos de escuta. Nós falamos sobre os tipos gerais, clássicos, os macro gêneros de escuta, que é a escuta cotidiana, terapêutica, a escuta ativa, a escuta empática, né? Agora nós vamos falar sobre os muitos subtipos. Dentro desse guarda-chuva geral, existem subtipos. O primeiro é a escuta emocional. Tá? O que seria a escuta emocional? Ela é especificamente guiada pelas emoções. É preciso ter muito cuidado com a escuta emocional. Ela é passional. Então, se eu escuto algo no calor da emoção, eu posso ter uma deturpação de decodificação na mensagem. Então, é preciso ficar atento à escuta emocional. Ela é acalorada, de forma geral, né? Qual a diferença, Carlos, entre emoção e sentimento? A emoção, ela é exteriorizada, ela é intensificada, ela é sensorial, ela é para fora. Então o outro reconhece a minha emoção, porque é uma lágrima que sai, é uma gargalhada, uma leitura corporal decodifica a emoção. O sentimento é interno. O sentimento só eu sei, e o outro só vai saber se eu comunicar. Então, quando eu escuto só guiado pela emoção, pela minha emoção e pela emoção do outro, o sentimento pode estar sendo interpretado de maneira insuficiente. Tá bom? Mas aí nós temos também a escuta racional, que é aquela escuta especificamente guiada pela racionalidade. A racionalidade, segundo a psicanálise, é um mecanismo de defesa do ego. Então, cuidado também com essa escuta estritamente racional, cartesiana, formal, objetiva. Ela também pode gerar um problema de acolhimento e recepção. Nós teremos a escuta mediadora. É a escuta que faz o balanço entre sentimento e razão, né? E aí nos dá um manancial de resposta um pouco mais interessante. É fácil, Carlos? Dificílima a escuta mediadora. O psicanalista, o psicólogo, o médico, de modo geral, ele precisa ter muito trabalhada em si a escuta mediadora, né? É um processo, é um aprendizado de vida, né?
Aí vem um item aqui extremamente importante: escuta para denúncias veladas. Essa escuta elucidativa, ela é de suma importância. As gerais, as escutas para denúncias veladas gerais, são aquelas que vão acessar pistas sobre suicídio, falas de sobrecarga mental. Então foi exatamente o teste que eu fiz com vocês no início. Vai devagar nessa explicação. Vai lá, Thaís. Escuta para denúncias veladas. Então, pegando todo esse princípio da escuta elucidativa, nós vamos nos ver em situações em que o demandador da escuta, aquele que chega, o emissor, ele está trazendo no discurso, na atitude, na postura dele, denúncias veladas, né? Também sob o prisma da psicanálise, a pessoa nesse lugar, ela está defendida do ego dela, ela não tem coragem de falar aquilo, nem coragem, talvez nem mecanismo desenvolvido para falar daquilo abertamente, e ela vai oferecer pistas sobre o que está acontecendo com ela. É quando a escuta elucidativa se faz muito premente. É quando a gente consegue ser empático, fazer escuta ativa e perceber essas denúncias veladas. E aí, gente, a pessoa que traz a denúncia velada, ela está solicitando elucidação, né? Então pode ser, como eu falei, pistas sobre suicídio, sobre ilação suicida, né? Ou falas de sobrecarga mental mesmo. Antes mesmo da ilação suicida, tem falas de sobrecarga mental. Exato, eu ia chegar lá, né? Exatamente, né? Que são os fatores infantis também, né? Abusos, intolerância pedagógica, quadros clínicos, né? Eu vou dar para vocês um exemplo que aconteceu em Belém, aqui em Belém, e que me angustiou, sabe? Eu trabalho com isso, então a minha vida é exercitar a escuta sobre o outro, e eu ainda, aí é uma coisa que eu tenho que trabalhar até na minha terapia pessoal, e que também partilho com vocês aqui, que é interessante eu partilhar também minhas fragilidades. Não tenham esse compromisso de ajudar, a gente não vai conseguir ajudar todo mundo, né? E às vezes a gente também se sobrecarrega mentalmente, porque a gente entra num lugar de, meu Deus, eu não estava ali, por que eu não, né? E não era, você não estava ali, né? Então esse exemplo é bem ilustrativo. Aqui tem, como em toda a cidade, toda a capital, tem muitos shoppings, e tem um shopping aqui, até muito perto da minha casa, que tem uma constituição. Eu já até fiz um texto que eu mandei para a direção desse shopping, como profissional da saúde mental, alertando eles. A construção do shopping, a arquitetura, a engenharia do shopping, ela tem um mecanismo de disparo para suicida, de gatilho muito forte. Por quê? O shopping ele tem um vão central enorme, são 4 andares, e a muralha é de vidro, gente. Então você vê a trajetória da queda, quando você, sabe, quando você está chegando você vê. Então, para um suicida, aquilo é um gatilho, que não é o meu lugar aqui falar sobre isso, sobre gatilho, mas explicando rapidamente, são estímulos, situações, falas que disparam coisas que estão acordam, né? Então a pessoa já está com uma ideia suicida, ela entra num lugar daquele, ela tem um gatilho. Não à toa já aconteceram 6 suicídios nesse shopping. Dentro do shopping, imaginem o que é isso. E aí, esse episódio que eu quero contar para vocês foi o mais recente. Um rapaz, um senhor, entra nesse shopping, gente, ele passa de 10 da manhã às 3 da tarde perambulando no shopping, né? Eu fui estudar o caso, tem as imagens da câmera de circuito interno, e ele está falando para as pessoas, ele fala, que ele pede ajuda, sem verbalizar. O corpo, né, em várias situações, ele para na frente das pessoas e fica olhando para as pessoas. E as pessoas, claro, assusta, mas no mínimo pergunte: eu posso ajudar você? Alguma coisa está acontecendo? Elucide, escute. Muito mais ainda com os seguranças do shopping, porque ele fez isso várias vezes. Escuta elucidativa é um treinamento que é importante fazer para profissionais da segurança. Ele para diversas vezes diante dos seguranças do shopping. Isso me angustiou de ver, sabe? E ele olha e o pessoal... E aí, gente,
é chocante, mas eu preciso partilhar com vocês. Chega uma hora, às 15 horas da tarde, ele vai para a mais alta murada. E outro problema, depois eles mudaram isso, mas dava para a pessoa passar a perna. Imagina o que é isso. Ele passa a perna na murada. E aí, ele tá armando a cena do suicídio, né? O que as pessoas fazem? As pessoas tiram o celular para começar a filmar. Sabe, isso é estarrecedor. Sabe? Existem centenas de ângulos do suicídio desse rapaz. Porque uma ruma de pessoas, eu fico muito tocado por isso. Uma ruma de pessoas para filmar. A gente precisa até criminalizar isso, gente. Isso é crime. Sabe? Isso é omissão de socorro. E ele se suicida, ele se joga. Como diz Chico Buarque, caiu na contramão, atrapalhando o sábado. Né? Porque as pessoas estavam ali almoçando e tal. Então, assim, isso é um caso de escuta para denúncia velada, sabe? Ele pediu ajuda ao longo da manhã toda. Ele estava falando, mas ninguém escutou. Né? Abusos também, crianças entendam quando seus filhos falam, como a Angela mencionou, quando eles trazem pistas. Né? Eu não gosto de ficar com aquele tio, aquela tia. E tenham coragem de entender que isso acontece dentro dos ambientes domésticos, tá? É duro falar sobre isso, mas é local também. Né? Então não tranquem a escuta por conta de geografias. Não, mas aqui isso não vai acontecer. Acontece. Tá bom? Escuta vincular. A escuta vincular, ela é muito interessante porque ela também fala sobre um capítulo recente da psicanálise, que é a psicanálise vincular. A escuta vincular é aquela que se debruça sobre vínculos. Então, por exemplo, eu tenho uma família, tenho A, B, C e D naquela família. Essa família constitui um vínculo. Esse vínculo, esse entre, como a gente chama na escuta vincular, fala coisas. Né? Esse lugar de confluência, né? Os choques, as discussões, os desentendimentos entre A e B, entre marido e mulher, entre professor e aluno, né? Entre terapeuta e paciente. Existe um lugar entre esses polos que é o entre, o vínculo. Escute o que é depositado nesses vínculos, né? O que não está dando certo. Essa é a escuta vincular. Aí, claro, tem a escuta psicanalítica, que eu não vou entrar muito em detalhe, mas é o princípio da atenção flutuante, que Freud nos ensina. No setting psicanalítico, eu acho legal explicar para a pessoa que já faz ou pensa em fazer psicanálise, ao chegar no seu divã, entender qual é o seu trabalho, porque o analisando tem um trabalho, que é o da livre associação. O analisando fala, sem julgar o que está falando, mas escutando a si mesmo. É preciso falar e escutar o que você disse, e ter coragem de escutar o que você disse. E ao analista cabe a atenção flutuante. Eu vou sobrevoar esse discurso. Aí é um tipo de escuta terapêutica, tá? A escuta psicanalítica. E vou pensar pedaços do discurso que me informam adoecimentos. E vou devolver para o paciente. Olha, você disse isso daqui, o que é que você quis dizer? Jogo para ele escutar de novo. Olha como é um trabalho de escuta e que é por aí que você vai se curando. Importante dizer que psicoterapia, eu acho sempre importante frisar isso, não é coisa para louco, para maluco, não vou fazer porque eu sou... Desconstruam, parem de escutar isso. Isso não é real, tá? É um lugar para a gente se conhecer, para a gente melhorar e evoluir, tá bom? Ainda dentro desse entendimento tem o que a gente chama de escuta sobre defesa do ego, né? Vou fazer uma explicação rápida aqui também de cunho psicanalítico. O ego humano, que é uma das estruturas do aparelho psíquico, ele é hedonista por natureza. Nós somos guiados pela lei do princípio do prazer. Nós queremos o que é bom, nós queremos, a gente não quer sofrer, ninguém quer sofrer, correto? Então, o nosso aparelho psíquico vai desenvolvendo defesas que a gente desconhece, mas estão lá. São os mecanismos de defesa do ego. Negação, né? Olha, aquela pessoa não é
Ela está querendo te fazer algo ruim. Não, imagina, ela é uma pessoa. Negação. É um mecanismo de defesa. E se eu não escuto, eu estou indo por um caminho que não é elucidativo. Né? Projeção, quando eu pego algo que é meu e jogo no outro, e só consigo ver e sofrer por aquilo porque está no outro, defendendo o meu ego do que está em mim. Tá? Eu tenho que escutar isso, porque isso é um mecanismo de defesa do ego. Deslocamento. Exemplo clássico de deslocamento. Eu tenho um patrão, um chefe que me maltrata o dia todo. Aí eu chego em casa e vou maltratar a minha família. Deslocamento. Escute isso. Você tem que escutar essa defesa do ego. Tá bom? Escuta para locais de fala. Vamos lá. O que é local de fala? O lugar de fala não se trata, o local de fala não se trata de calar ninguém, tá? Quando se fala em local de fala, eu não estou calando ninguém. Mas de abrir espaço para que diversas vozes sejam ouvidas e levadas a sério. Né? O lugar de fala, ou o local de fala, traz na sua essência a consciência do papel do indivíduo em cada luta que vive, né? Criando lucidez de quando você é o protagonista daquele cenário ou quando você é um coadjuvante. Então, a mulher fala sobre si. O homem não tem local de fala sobre questões que são do feminino. Então, eu preciso escutar quando a mulher fala. Se a mulher fala que aquilo dói porque historicamente ela vive em um lugar de opressão, eu não tenho que oprimir aquela fala, eu tenho que escutar aquela fala. Porque eu não sou... Um homem nunca estará no lugar da mulher. Né? E não faça mansplaining, que é você, homem, explicar o que é da mulher. É a pior coisa que existe, o homem querer explicar feminismo. Nós somos empáticos, nós somos solidários, nós estamos na luta, mas é da mulher. Local de fala da negritude. Você não é negro, você nunca passou, você não sabe o que é a dor de ser negro nesse país. É por isso que eu passei para vocês aquele vídeo. Então, não, escute. Se eu, negro, lhe digo isso, me dói. Me dói andar na rua, seja eu vestido como estiver, bem ou mal, e uma pessoa alguém agarrar a alça da bolsa só porque eu passei do lado, sendo eu negro. E entendam, aí eu vou aproveitar e eu quero que vocês escutem algo com muita atenção. O que é o crime de racismo? Quando uma mulher branca empurra em Brasília um homem com câncer e diz negrada dos infernos, aquilo não atinge só aquele homem, me atinge aqui em Belém do Pará. Porque eu sou negro, eu estou dentro desse lugar. Então, escute isso, tá? Com atenção. Então, local de fala LGBT, local de fala da inclusão da pessoa com deficiência. O usuário de cadeira de rodas é a pessoa para falar sobre usar cadeira de rodas. Escutem e elucidem. Né? A escuta do silêncio, gente. Não é tão... Volta ao episódio do rapaz suicida lá no shopping. Ele não falava, mas ele gritava. O que a gente diz quando a gente não diz? É preciso escutar isso também e desenvolver, abrir essa mecânica em nós, física e sináptica. Né? Escuta para o autismo, né? Entender o que é a teoria da mente, que a mente autista tem um funcionamento específico, né? Entender como o autista escuta o mundo e o outro, porque é específico. Saber como escutar a pessoa no espectro autista, né? E a autoescuta, né, gente? A autoescuta, se escutar. Talvez o mais difícil dos processos, o mais doloroso. Para vocês terem ideia, eu tenho uma paciente, isso não é mentira, isso é verdade, ela não faz natação. Sabe por quê? Porque é um esporte em que, ao ficar imersa na água, ela não tem estímulos outros, ela tem que se ouvir. Acreditam nisso? Ela não faz natação porque ela não consegue se ouvir. E aí, depois de muito trabalho, a gente descobre que ela informa que aos 16 anos ela fez um aborto. Olha aí, né? Quando eu paro
A mulher grávida, ela desenvolve a escuta dela e do feto, né? Ela escuta essa... Então, se você fez um aborto, não estou julgando o aborto aqui, o aborto é uma decisão da mulher. Bem, cada um tem a sua escuta sobre o aborto. Eu estou escutando essa mulher que hoje sofre porque cometeu um aborto. Vocês entendem a diferença? Não julgar, né? Então a gente vai ter a autoescuta cotidiana, né? E escute o que lhe incomoda no dia a dia, enfrente isso, elucide você. Aí na autoescuta é você que elucida. Você que se informa, você que tem que se escutar e elucidar, né? A autoescuta psicanalítica, que eu já falei, né? Quando você for para o setting, escute o que você diz, o seu terapeuta, não só na psicanálise, mas na teoria cognitivo-comportamental, na psicologia, em toda a psicoterapia que você for fazer, se escute no processo terapêutico, né? E a autoescuta cognitiva, o que seria isso? Aprender a escutar os próprios pensamentos. Mais difícil do que tudo. A teoria cognitivo-comportamental não é minha área, mas ela fala uma coisa muito interessante. Grande parte dos desalinhos dos nossos comportamentos são porque a gente não ouve os pensamentos automáticos. Vou dar um exemplo, é sempre bom ilustrar. Eu vou fazer uma entrevista de emprego. Estou tenso, aí eu me preparo, né? Quando eu chego lá, vejo várias pessoas, todas preparadas, aí vem um pensamento automático, isso não é para mim. E vou embora. Escute esse pensamento automático, perceba ele, porque foi ele que desconstruiu a sua autoconvicção. E esse pensamento automático, ele é fruto de algum esquema emocional que está dentro de você, alguma vivência que você teve que te construiu a fala de que você não é capaz. Pare e tenha cuidado com os seus pensamentos automáticos. Escute-os e elucide-os, porque eles te privam de muitas coisas interessantes. Tá? O item 12 é sobre um tema muito atual, a tanatoescuta, a escuta para o luto. E nesse momento de pandemia, ela precisa ser entendida e exercitada. Nossa geração não viveu uma tragédia como essa que nós estamos vivendo. E não escutar o que ela ecoa é patológico. São mais de 600 mil pessoas mortas. É como se um Boeing caísse todo dia no Brasil, mais de um Boeing, parece que 4, 5 Boeings caindo todo dia no Brasil. O problema é que quando um Boeing cai, a gente vê aquele Boeing cair e aquilo traz um impacto cognitivo. Como a pandemia da Covid-19 nos impede até o ritual do luto, a gente não está vendo essas mortes, mas elas estão acontecendo. Cada família está vendo a sua. Então, o luto traz falas específicas e que a gente não pode fechar a escuta. E também perceba a fala de luto nos seus filhos, nos seus parentes. Escute isso, né? E por fim, nos subtipos de escuta, a ludo-escuta. Essa escuta que é a escuta que a gente versa sobre a fala infantil. A gente, durante muito tempo, construiu o entendimento de que a fala da criança, não vou escutar, a criança não tem opinião, não é? Não tinha isso durante várias gerações? Bem, mas essa fala ela precisa ser escutada, né? Porque ela engloba, a ludo-escuta, ela engloba a escuta das denúncias veladas, que eu falei para vocês, e se alarga para a escuta da psique infantil, né? O que ela nos fala nas brincadeiras. O que é que a criança está falando quando brinca? Ela está falando. E a gente precisa escutar. Brincar com ela é um exercício. Brinque com seu filho, com a criança com quem você convive, com seu aluno. Brinque com ela e ouça, escute o que ela fala. Né? Agora, para a gente terminar, nós vamos falar sobre os erros de escuta. Até aqui tudo bem, pessoal? Tá tudo bem? Continuam me ouvindo bem, né? Então, tá. Ok, Francimeire. Então vamos falar sobre alguns erros de escuta. O primeiro erro é a escuta não mediadora, que eu falei lá acima. Quando a escuta é muito emocional ou muito racional e ela não é mediadora, a gente tem aí um erro de escuta. A gente precisa mediar os conteúdos emocionais e racionais
do discurso que a gente recebe e de como a gente recebe o discurso, né? A escuta julgadora é outro grande erro. Eu posso até mediar, mas se eu estou com o meu senso de julgamento muito aguçado e ativado, eu não vou conseguir ser empático, né? Julgar o que escuta, formular conclusões apressadas, está ligado às distorções cognitivas, tá? Escuta pré-julgadora, que é antes de escutar, já formular um julgamento. Eu nem escutei, mas eu já formulei uma compreensão. A escuta moralista, escutar apenas guiado pelos seus conceitos morais religiosos, é um erro de escuta, eu já mencionei isso aqui. Também na teoria psicanalítica a gente vai chamar isso de superego. O superego é aquela voz social dura, punitiva, né, pesadamente moralista. Cuidado com as vozes do superego. A escuta displicente, gente, esse é um problema muito recorrente. Desatenção no ato da escuta, né, de modo a perder elementos essenciais que foram ofertados. Não querendo ser malvado, mas vocês me escutaram displicentemente no início dessa... Lá no início, quando eu falei o primeiro texto, vocês estavam displicentes, né? E aí, vocês podem dizer, professor, mas era o início da aula, a gente não estava preparado. Temos que estar preparados o tempo todo para escutar. Não há hora para escutar. O tempo todo é de escuta. E é cansativo. Mas é assim. Para deixar de ver, a gente fecha os olhos. Para deixar de ouvir, eu fecho os ouvidos? Não tem como. Se eu não sou uma pessoa surda, se eu sou uma pessoa ouvinte, os ouvidos estão eternamente abertos, né? A escuta seletiva, que é no lugar de não é só estar despreparado, mas escolher o que escutar no discurso. Eu, psicanalista, posso fazer escuta seletiva, mas dentro de um princípio terapêutico. Mas no cotidiano isso é perigoso. Porque se eu faço uma escuta seletiva no cotidiano sem uma técnica como a atenção flutuante, e eu não estou num setting, eu também posso perder elementos importantes da fala. Vou dar outro exemplo para vocês de vivência minha. Estou eu, assim, agora online tudo é filmado, né? Tudo está sendo transmitido em tempo real. Mas quando eu atendo como psicopedagogo e musicoterapeuta, como psicanalista não, mas como musicoterapeuta, psicopedagogo e eu atendo criança, eu faço questão de sempre filmar a sessão. É uma questão protetiva para o pai, para a mãe, para mim, né? Porque, enfim. E eu estou numa sessão com um paciente meu com síndrome de Down. Eu vou falar como ele falou, tá? Sem pudor também na escuta, porque eu tenho que falar como ele falou. E eu tô lá, né, fazendo atividade e tudo mais, e as crianças com síndrome de Down, por conta da língua mais grossa, têm alguma dificuldade na fala, a gente às vezes não compreende, mas no meio da atividade ele fala, mas pegou no meu pinto. Eu parei, se eu tenho uma escuta seletiva e eu não paro naquilo, eu vou me embora. O quê? Aí eu parei e disse, o que foi que você disse, fulano? Porque... Aí ele diz um nome, que era o nome do padrasto, tá? Pega no meu pinto. O meu primeiro trabalho foi me botar no lugar de terapeuta, porque eu sou um ser humano, isso me incomoda, isso me né? Mas, aquilo estava sendo filmado. E eu disse, eu vou manejar aquilo, né, para que ele não se assuste e que consiga me contar. E, gente, eu preciso dizer para vocês que era um caso de abuso, né? A mãe estava me esperando na sala, e aí quando terminou a sessão, é doloroso, mas eu tinha que fazer aquilo. Eu disse, olha, eu preciso que você escute literalmente isso daqui. Enfim, e foi um desdobramento aí. Então, se eu tivesse feito uma escuta seletiva, aquilo tinha se perdido, né? A escuta descartadora também, que é escutar, mas não guardar e descartar. Eu podia ter ouvido aquela fala daquela criança, eu não selecionei, eu ouvi, mas eu descartei depois, eu não quis elucidar. Seria um problema, né? A escuta xistosa, que é aquela escuta debochada, irônica, né? Que está ligada ao próximo erro, que é a escuta superiorizada. A escuta xistosa e a escuta superiorizada, elas andam juntas, mas você pode ter só uma ou só outra.
Né? Então a escuta superiorizada é aquela que recebe a mensagem e decide que somente a sua resposta merece foco. Não permite o psicofeedback. Eu falo mesmo. Né? Está muito vinculada ao não respeito dos locais de fala. Escutar não significa ter que acatar, eu repito. Então a escuta superiorizada. E por fim, para terminar nosso conteúdo, eu estou conseguindo ser pontual no que eu prometi, a escuta é inferiorizada, que é a escuta, a pessoa escuta e se cala, né, sem oferta de feedback. Então, Thaís, 2 mais 2 é 4. A Thaís fala, e não me dá um feedback consistente, porque ela se coloca no lugar de escuta inferiorizada, de não valorar aquele processo de comunicação. Né? É isso. Esse é o conteúdo que eu queria apresentar para vocês nessa formação de escuta elucidativa. Bem, eu espero que tenha sido útil para vocês, que vocês tenham gostado. E agora eu vou me abrir, vou ficar aberto nesses 14 minutos finais para perguntas. E para, se vocês quiserem que eu repita alguma coisa. Uhum. Sim. Uhum. Nossa. Uhum. Uhum. Exatamente. Muito importante. Uhum. Maravilha. Exato. Exato. Uhum. 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 Tá. Imagina. Muito obrigado, Ângela. Vamos lá. Maravilhosa a sua fala, ela é primorosa. Eu arriscaria dizer que um caminho muito importante, eu não vou falar isso, evidentemente vocês sabem que eu não vou falar isso porque quero vender peixe nem nada, mas é a análise. As pessoas precisam ir para a terapia, sabe? As pessoas precisam fazer terapia para ver como é gostoso, na verdade, a gente aprender a se ouvir, a falar e tudo mais, né? Autores, eu vou citar 2 aqui. Eu não vou citar Freud, porque eu não sou um psicanalista freudiano e ele é muito canônico, mas eu vou citar um da antiga e um contemporâneo. Tá? Eu vou recomendar para vocês Sándor Ferenczi. Posso depois escrever como se escreve, né? Digitar Sándor, Sándor, é assim mesmo, é Ferenczi, Sándor Ferenczi, mas a gente fala Sándor Ferenczi. Isso, grande. E por que eu estou citando ele? Fale lá, Jair.
Exatamente. Muito ortodoxo. Exatamente. Tá. Então vamos. Tá. Eu vou propor. Eu posso depois até. Vou fazer melhor. Eu vou botar artigos para vocês lá no grupo desses autores. O outro que eu vou recomendar para vocês, ele é da contemporaneidade. Eu vou fazer de uma forma interessante. Eu vou recomendar o canal dele no YouTube, que é outro psicanalista, que é o Christian Dunker. Dunker, que se escreve, né? Christian Dunker, e que eu amo. Ele é até muito fofinho porque ele fala YouTube. Ele tem um canal no YouTube. Então, inclusive um dos vídeos que eu botei para vocês é um vídeo dele, né, no material que eu botei complementar, é um vídeo dele falando exatamente sobre a questão da escuta, tá? Então eu cito esses dois. E do Ferenczi, eu vou só completando o que o Jair falou, porque que ele é interessante. Que o Freud, gente, não é outro espaço aqui, mas rapidamente explicando, o Freud ele foi muito ortodoxo, muito pesado, mas ele tinha que ser, né? Porque ele estava criando ele foi um gênio, ele criou uma coisa absolutamente nova, que foi Freud que inaugurou o entendimento sobre o inconsciente. Então todo aquele que ia para um caminho que começava a se afastar da ideia inicial dele, ele rompia com essas pessoas. Jung, Ferenczi, Melanie Klein, mas eles são maravilhosos também porque eles desdobraram o pensamento. E o Ferenczi, ele é interessante porque ele vai falar sobre como é importante ouvir, porque Freud era muito firme, né? O analista é uma esfinge. E o Ferenczi vai dizer que não, que o analista ele também precisa devolver. Ele tem que a contra-transferência, que é um conceito psicanalítico, é importante, que é também devolver a sua empatia, o seu afeto, né? Pensem na palavra afeto, tá, gente? O que é que significa afeto? Significa se deixar afetar, se deixar tocar por aquilo, né? Pensem na palavra comover. O que significa comover? Me mover com. Eu me movo com aquela pessoa. Então, afeto e comoção são duas coisas que nos faltam muito socialmente hoje em dia, né? E as palavras da Ângela foram muito, muito precisas nesse sentido. Mais algo? Professor, tem uma pergunta em relação à escuta da pessoa autista. Pode fazer, Thaís, por favor, fique à vontade. Uhum. Uhum. Conseguiu, sim, conseguiu. E eu vou, com muito respeito e amorosidade, já te propor um confronto cognitivo. Eu estou aqui para isso, tá, gente? Para ajudar vocês nesse caminho. Mas você, sem querer, você usou um princípio de escuta pré-julgadora. Como assim, Thaís? Quando você diz assim, eu conheço totalmente ele, eu conheço a fundo. Não é verdade, a gente precisa admitir que não é verdade. Você não conhece, ainda mais porque o Luigi, e assim só explicando, tá, gente? Eu sou também terapeuta do filho da Thaís, que é o príncipe chamado Luigi. E assim, ele é uma criança de 9 anos, nem ele se conhece ainda, ele está se constituindo. E claro que você conhece muito seu filho, claro, e talvez ninguém conheça mais ele do que você.
Mas cuidado justamente com esse entendimento. Eu já conheço tudo do meu filho, já conheço ele profunda. E aí é que pode residir o erro de escuta, né? E você... E o teu inconsciente falou aqui, Thaís, você tanto sabe disso. Pois é, você tanto sabe disso que você trouxe o inconsciente aqui se manifestou. Eu estou errando, né, professor? E você bota isso. Entendeu? Mas assim, Thaís, até corrigindo, não há erro. Esse entendimento também precisa ser trabalhado. Pegando outro grande psicanalista, Winnicott, a mãe precisa ser suficientemente boa. E a mãe suficientemente boa é aquela que se permite até errar. Mas no trilho da tentativa. Tá entendendo? E você, eu posso afirmar, você é uma mãe suficientemente boa. Tá? Não se martirize, também não entre no trilho do martírio, porque isso não vai fazer bem nem para você nem para ele. E vá vivendo um dia de cada vez e vocês vão ter uma vida inteira para exercitar o processo de conhecimento. E até o último dia vocês não terão se conhecido totalmente. Tá bom? E isso é fascinante, tá, Thaís? Isso é lindo. Isso é maravilhoso. Tá? Sim. Que bom. Uhum. Uhum. Senhor, eu ouvi a palavra Senhor, eu escutei a palavra Senhor. Abriu, gente? Ah, tá. Desculpa. Senhor. Mas me chame de Carlos mesmo, tá tudo bem. Que bom, Paulo. Fico feliz. Sim. Exato. Técnico, né? Técnico. Porque é por isso, não é palavra ao vento quando a gente diz que quando a gente vem para um lugar como esse, a gente vem trocar, gente. Né? Eu parto muito desse princípio. Né? Não é que eu venha trazer... inventar a roda para vocês, não é isso. Eu na verdade venho trazer nominações técnicas para o que muitos de vocês já conhecem, já vivem, já exercitam. É só um processo de capacitações e cursos, muitas vezes organizam o nosso cabedal, né? E tá fechada a câmera, tá, gente? Isso deve ser... Tá aberto? Tá. Uhum. 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 Olha só. Olha aí. Que forte, que forte. Parabéns. É isso. Emocionante.
Que bom. Esse é bom. Sim. Que bom. Parabéns, Paulo. É sobre isso. É sobre. É, são coisas mínimas, sabe? É só o fato de dizer: eu estou vendo você, eu estou ouvindo, eu estou aqui, você não está só. Porque é preciso dizer que o suicida, ele não quer acabar com sua vida, ele quer resolver a sua dor. Entendeu? Isso é um aprendizado muito forte que a gente precisa ter em mente. Não é sobre parar de viver, é sobre resolver a dor. E pesquisas nos informam que um percentual enorme daqueles que sobrevivem a uma tentativa de suicídio relatam arrependimento do ato, que não queriam ter feito aquilo, né? Então o nosso papel de tomador da escuta, ele é muito. Agora, é claro que a gente precisa também exercitar o entendimento de que nós não vamos conseguir salvar o mundo, né? Não é isso. Mas a nossa circunscrição, se estivermos atentos à nossa circunscrição, a gente vai ajudar muita coisa. Muita coisa. Exato. Perfeito. Exato. Exato. Você sabe que, pegando essa fala da Ângela, não sei se já chegou aí nos hospitais de São Paulo, mas o conceito de dor tem mudado na medicina, né? Porque a dor, durante muito tempo, era o médico que determinava, esse paciente está inventando essa dor. Hoje, os profissionais da medicina são treinados para entender que se o paciente diz que está doendo muito, é porque está doendo muito. E isso tem que ser respeitado. O grau da dor não é mais determinado pelo atendente, e sim pelo paciente. Aí nós temos aquele silêncio psicanalítico de absorção e acomodação. Mais alguma coisa, meus amados e amadas? Oi, Lael. Uhum. Uhum. Exatamente, exatamente. Uhum. Exato, exato. Maravilhoso. E aí, tomando essa sua palavra, dois apontamentos. Primeiro, na linha do não julgar, não entender como fraqueza, porque isso também é um erro de percepção, ele é fraco. E num outro sentido, não contribuir para o aumento dessa dor. Inclusive, a gente contribui quando faz esse julgamento. É fraco, é fraqueza. Entenderam? Então, percepção sobre a nossa atuação social, sobre como a gente contribui ou não contribui com a saúde mental do nosso entorno. Né? Então, meus queridos e minhas queridas, eu fico muito honrado. Foi uma manhã, para mim, espero que para vocês tenha sido também muito produtiva, muito agradável. Muito obrigado mais uma vez pela confiança no meu trabalho. Eu sei que é difícil chegar com um profissional que vocês não conhecem e já ir fazendo uma formação. Eu vou... Oi, Jair. Sério, Jair? Uhum. Certo. Uhum.
Uhum. Que bom, Jair. Que bom. Sim. Conheço muito. Sim, conheço demais. Muito obrigado. Obrigado, Jair. Tá bom. Que bom. Maravilha. Tá ótimo. Essa é a senha, inclusive, para dizer que assim eu vou desfazer o grupo particular da turma. Vocês continuam lá no grupo do Capacete Inclusão, mas eu estou à disposição nos meus dois WhatsApps pessoais. Por favor, me abordem, sabe, dialoguem comigo, vai ser um imenso prazer. Pessoal, muito obrigado. Eu vou emitir os certificados de vocês. Muito obrigado, Ângela, e vou mandá-los ainda hoje para os e-mails de vocês. E assim que eu fizer isso e vocês confirmarem o recebimento, a gente desfaz lá o grupo privado, tá bom? O grupo específico. Escutem. Um beijo. Obrigado, gente. Muito bom. Tchau, gente. Amém.